Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Doug Storff, CEO e fundador da Swap. E hoje eu estou aqui na companhia de uma presença ilustre, o Luiz Felipe. Obrigado, Luiz, representando a XPay. Seja muito bem-vindo ao stand da Swap. Muito obrigado, Doug. Boa tarde, meu nome é Luiz. Eu sou diretor comercial da XPay. Nós somos uma empresa uma administradora de cartões de benefícios e parceiros da Swap. E é com muito prazer que a gente está aqui para a gente bater um papo sobre essa indústria tão desafiadora como a indústria do RH. Legal. Obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Luiz, a XPay ela nasceu como parte de um grupo, né, do Xcard. Sim. Como que foi essa trajetória? Conta pra gente um pouco. Bom, vamos lá. A gente começou a história da Xcard lá em 1990 e alguma coisa, no final da década de 90, por volta de 99, com os cartões de benefícios. E a gente operou durante muito tempo com o arranjo fechado. E essa trajetória durou até 2021 para 2022, que foi quando a gente começou a conversar com a Swap para entender um pouco mais sobre essa solução de multibenefícios, que hoje agrega tanto valor para o mercado de RH. A gente viu esse movimento do mercado, entendemos esse movimento do mercado como uma tendência, como um caminho praticamente sem volta. E ali tomamos a decisão de criar um braço da empresa, que é a XPay, onde a gente queria trazer para o mercado uma solução inovadora, com arranjo aberto, que nos foi proporcionado através da Swap, onde a gente pudesse atender clientes em nível nacional e trazendo a solução multibenefícios com o intuito de trazer uma melhoria de processo e uma solução completa para o RH e também para o colaborador. Legal, muito bacana. Ou seja, é a inovação acontecendo dentro da própria empresa, né? A transformação constante para se manter atualizado. É um caminho, Doug, que é sem volta. Esse caminho da inovação é um valor que todas as empresas hoje deveriam colocar no seu DNA, né? O mercado hoje é muito dinâmico. Eu atuo nesse mercado aqui junto à X desde 2002 e eu sinto que as coisas mudam hoje muito mais rápido do que mudavam há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, um carro andava de primeira e segunda marcha. Hoje, nesse caminho da inovação, está todo mundo andando na velocidade máxima. Não tem como a gente operar nesse mercado de benefícios, atender as demandas das pessoas, das empresas, com as mesmas soluções de 20 anos atrás. Então, a gente sentiu que era um caminho inevitável. A gente já buscava algumas inovações, tivemos algumas inovações mesmo no arranjo fechado, como integração ao Pix, algumas coisas que foram bem relevantes, mas entendemos que esse caminho da XPay, do multibenefícios, era um caminho sem volta que a gente precisava levar para os nossos clientes. Quer dizer, ao invés de brigar contra a mudança e tentar manter aquele padrão rígido, vocês abraçaram a mudança. Não tem outro caminho, tem coisa que não tem como a gente brigar. A gente precisa se adaptar e a gente precisa trazer a solução e adaptar a realidade da nossa empresa. A gente brinca que o mercado fala. Quem dita o que necessita da gente são os nossos clientes. As nossas empresas que trabalham com a gente, os usuários finais. Então, eles estão ditando o que eles precisam. E não adianta eu querer que eles se adaptem à minha realidade. Eu preciso me adaptar à realidade dele para continuar encantando os nossos clientes. Foi daí que surgiu a inovação que vocês anunciaram recentemente, do Pix no transporte? Foi aí que surgiu. Conta pra gente um pouco. Bom, eu tenho uma empresa que é cliente da X já há alguns anos, desde o arranjo fechado. E quando a gente veio para ela conversar com ela sobre o arranjo aberto, sobre a integração do multibenefícios, ela falou que a principal dor dela era com relação ao Vale Transporte. E ela usou uma expressão que me chamou muita atenção. Ela chamou o Vale Transporte dela de Vale Transtorno. E eu falei, a gente precisa resolver esse transtorno. E aí a gente encontrou algumas barreiras. A primeira é que a gente não tinha um benefício específico para operadoras de VT.
Então a gente precisou de chamar a Swap, vem aqui e vamos desenvolver isso junto. E colocamos isso para funcionar. Colocaram crédito, fizeram um teste e a gente se deparou com um segundo problema. O segundo problema tem algumas operadoras de vale transporte que na hora de recarregar o bilhete de transporte não aceitam o pagamento em forma de crédito. E aí a gente vamos resolver mais essa dor do cliente. Precisamos dar uma solução completa. Então a gente foi trazer uma solução que o colaborador pode receber o crédito dele, travado para operadoras de vale transporte, ele não consome mais nada. E na hora de efetuar o pagamento da recarga do bilhete de transporte, ele pode pagar na modalidade crédito ou na modalidade Pix. Assim, a nossa solução ficou aceita em toda e qualquer operadora de vale transporte do Brasil inteiro e colocamos ainda, para colocar a cereja do bolo, para agregar mais valor, a recarga inteligente e a roteirização. Então, a gente ajuntou, encurtou a compra do vale transporte da empresa e agregamos duas soluções que são buscadas com outras plataformas. Então o RH teria que ter 3 plataformas para gerenciar o vale transporte dele. A gente colocou tudo numa solução só e com o atendimento da X, que é a melhor empresa de suporte que tem. Que legal, muito bacana. Você falou algumas vezes aqui, inclusive até na notícia, né, vocês citam a Swap como parceiro. Eu imagino que para vocês conseguirem fazer toda essa inovação, continuar avançando, a escolha do parceiro foi lá atrás uma decisão muito importante, né? O que levou vocês a escolherem a Swap? Como tem sido essa parceria entre as duas empresas? Ô Doug, você usou uma palavra que para a gente é fundamental. Essa parceria entre as duas empresas. Eu acho que o que mais nos encanta na Swap é essa questão da parceria. Porque não adianta eu trazer para a Swap o que eu estou escutando da indústria de RH, o que eu estou escutando do colaborador, e a Swap falar, não, isso não dá, isso não pode, isso não rola, isso não vai. E pelo contrário, a gente sempre achou na Swap a nossa parceira, que a gente expôs o que a gente queria, e a Swap, dentro do possível e da legislação, claro, desenhou a nossa solução do jeito que a gente imaginava. Isso para a gente é fundamental, mas a gente entende que o atendimento que dá para o nosso cliente, a solução personalizada, seja no atendimento ou seja efetivamente no sistema, na tecnologia, na inovação, é o nosso grande diferencial. E a gente achou na Swap um parceiro que entendeu esse valor e que hoje nos ajuda a desenhar nossos projetos junto com os nossos clientes. Que legal. Eu ia justamente perguntar como que a X se destaca, né, nesse mar que a gente está aqui. Você já falou, atendimento é um pilar muito forte, né? Me fala mais como que isso se materializa realmente na ponta. Vamos lá. A gente fez uma convenção de vendas na semana passada e um dos nossos assuntos que a gente mais tratou com carinho foi essa questão da personalização, essa questão do atendimento, essa questão de entender que atrás das cadeias de e-mails de CRM, atrás do IA, que hoje da IA que está muito forte hoje. E eu não estou falando que a gente não use, claro que a gente usa todas as ferramentas de tecnologia que nos são ofertadas, mas sem esquecer que no final de tudo ainda tem uma pessoa, ali ainda tem o sentimento, ali tem a dor, ali tem os traumas, e ali tem alguém que quer um suporte. E a gente sente que os RHs estão cada vez mais atarefados, cada vez com mais demanda, sendo mais demandados. Fazer gestão de gente num mundo tão plural quanto a gente vive hoje é um cenário cada vez mais desafiador. Então, se o RH sofre essa demanda, recebe essa demanda do cliente interno dele, dos colaboradores das empresas, ele vai demandar isso de alguém que é quem fornece para ele a parte de benefícios que a gente trabalha. Então, o que a gente busca? A gente busca uma solução personalizada, a gente busca um suporte personalizado, a gente busca que o gerente comercial atenda a conta desde o fechamento, a implantação,
um setor de CS que está muito próximo dos nossos clientes e, claro, agregando valores que a gente chama de SVAs, que são serviços de valor agregado, à nossa solução de tecnologia e levar a tecnologia de forma mais humanizada para os nossos clientes. É a forma que a gente mais se destaca e é a forma que nos permite escalar o mercado, não tendo troca de clientes, não ficar trocando clientes, não brincar de rouba-monte o tempo todo. É um mercado muito competitivo, não é fácil o RH tomar uma decisão de trocar o benefício. Uma vez que ele troca, ele está te dando a oportunidade de encantá-lo. E você não pode perder essa oportunidade, você precisa de encantar o RH a ponto de que ele se feche, fala, não, é com eles que eu vou. Esse é o maior diferencial da X hoje. E como que isso se traduz na cultura da empresa, dos colaboradores da X, não do... Vamos lá. Isso é desde a hora da seleção. Eu acho que isso vai desde a hora que a gente vai receber o currículo, analisar o candidato. Vamos conversar sobre isso na entrevista, vamos ver o quanto o candidato fala disso, quanto ele gosta dessa cultura. E com o tempo a gente vai colocando, formando, e é a parte que dá mais trabalho, porque você formar um time com uma cultura, com uma identidade tão forte e com algo que precisa ser construído, desenvolvido, não tem como comprar, não tem como, vou comprar 10 atendentes boas para colocar numa central de atendimento para o usuário. Você precisa formar, você precisa desenvolver. Então é uma cultura que vem desde o pessoal do call center até o presidente da empresa. E a gente tem uma vantagem competitiva que a gente tem 90% da nossa estrutura é verticalizada, justamente para proporcionar para o cliente a melhor experiência possível. Então é assim, é formando dentro de casa, não tem outro jeito. Muito bacana. Vamos falar um pouco de futuro. Vocês comentaram aqui sobre uma meta de crescimento que vocês têm, que é bastante agressiva, 400 milhões em 2025. Qual que é o plano para chegar lá? Vamos lá. O plano é continuar encantando os nossos clientes cada dia mais. A gente entende que um cliente encantado gera negócios, gera oportunidades, gera indicações. A gente tem um plano de expansão de área comercial, não tem como. Quem que é o público-alvo que vocês buscam hoje? Bom, o público-alvo da X hoje é o middle market. Claro, a gente tem alguns clientes enterprise, atendemos algumas contas enterprise, mas a gente gosta muito, desde sempre, desse mercado do middle, do médio, do cliente que tem uma necessidade, uma dor latente e que tem dificuldade de ser atendido de forma personalizada. A gente gosta muito desse mercado e posso te falar que 70% do nosso esforço está nesse middle e a gente tem trabalhado expansão para a gente poder colocar a área comercial no Brasil inteiro. É um plano que está cada dia saindo mais do papel e vamos chegar lá. Legal. E na tua opinião e da X, como que vai se dar essa relação do futuro do trabalho daqui a 5 anos, essa relação com salário, com benefícios, com trabalho remoto, não remoto, inovação e AI? Onde vocês estão vendo isso tudo se materializar? É um desafio fazer previsões. Você perguntou de 5 anos, é um desafio para a gente prever. Porque se você pensar de 5 anos atrás até agora, quem diria que tanta coisa mudaria em 5 anos? Passamos por uma pandemia no meio, né? Quem diria que tanta coisa mudaria? Há 5 anos atrás, jamais estaríamos fazendo um podcast numa feira. Então as coisas mudam, as coisas, como eu falei lá no começo, estão muito aceleradas. O que a gente acredita? A gente acredita que a gente vai ter um nível cada vez maior de personalização. O público é cada vez mais plural. Antigamente a gente fazia... ao vender um produto, a gente falava que a gente tinha 4 tipos de funcionários. Hoje, se a gente colocar isso vezes 10, ainda a gente não fala de todo mundo. E cada um vai ter uma demanda, cada um vai ter uma necessidade, cada RH tem uma cultura. Eu acho que tem uma parte de cultura empresarial que está se desenhando muito forte. E a gente vai ter que ter um produto cada vez mais personalizado para atender a demanda cultural da empresa
e a necessidade do usuário final. Então a gente vai ter, com certeza, que lançar novos benefícios, criar novas soluções para a gente atender aos colaboradores das empresas de forma mais personalizada possível. Legal. Eu vou fazer um desafio aqui. Você falou que começou lá em 2002. Faz bastante tempo. Sim. Qual que era a palavra que definia o benefício em 2002, a palavra que define benefício agora em 2025 e a palavra que definirá benefício em 2030? Eu vou te falar que a mesma palavra define em 2002, define hoje e vai definir em 2030, que é inovação. Por quê? Só são níveis de inovações diferentes. Em 2002, quando a gente tratava de um vale alimentação, a gente tratava de uma transição de uma cesta básica para um valor em cartão que o colaborador pudesse comprar os itens que ele necessitava. Hoje no mercado se encontra pouquíssimas empresas que dão a cesta básica física em espécie. Mas qual era a palavra que definia lá atrás? Isso era uma inovação. Quando a gente traz para o cliente de hoje, no mundo de hoje, a gente está vivendo a transição do cliente poder escolher o que ele vai fazer com o vale alimentação dele, se ele vai comprar no supermercado, no açougue, na mercearia, ou se ele vai pegar o vale alimentação dele e converter em vale refeição, não sei. Tem as leis, tem as leis do pátio que precisam ser respeitadas. Então, mas é uma inovação você trazer para o cliente a oportunidade dele fazer do vale alimentação dele, desse valor que ele recebia lá atrás, que era só para consumo em supermercado, hoje ele ter isso de forma mais ampla, ele poder consumir, escolher qual a bandeira, em qual supermercado ele quer, em qual açougue ele quer, escolher os alimentos que ele quer, escolher uma refeição, fazer uma compra online. Isso é uma inovação. E em 2030 a gente só vai entender a demanda do público, o que eles querem, e vamos trazer a inovação que eles demandarem. Legal. Essa é a palavra. Muito bacana. Olha, só tenho a agradecer pela presença, pela parceria que a gente tem construído ao longo desses anos. Obrigado de verdade. E gostaria de estender essa inovação por mais muitos e muitos anos. Obrigado novamente pela presença. Eu que te agradeço, em nome da X, agradecer a SWAP pela oportunidade de estarmos aqui no podcast de vocês, agradecer pela nossa parceria e te falar que a gente está só começando. A gente tem muitos mais projetos para poder desenhar juntos e nada melhor do que trazer a inteligência de vocês com essa parte de tecnologia atrelada com a nossa inteligência comercial e a nossa identidade, para a gente poder construir a quatro mãos muitos outros projetos inovadores e atender os nossos clientes com perfeição, continuar encantando os nossos clientes. Muito obrigado. Obrigado.